Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão André e você está no canal Semente Verdadeira, um canal que tem por objetivo falar de temas relacionados ao reino de Deus. E hoje eu tenho a satisfação de apresentar, de fazer a indicação de um livro de cunho teológico, doutrinário, numa perspectiva pentecostal. Eu estou falando deste livro, que é um livro de teologia sistemática numa perspectiva pentecostal. Livro este que foi publicado pela CPAD. E o título desta obra é Teologia Sistemática Pentecostal. Mas o que é teologia sistemática? É claro que, para definirmos de uma forma aprofundada o que seria a teologia sistemática, nós precisaríamos de um tempo maior e já foge do propósito do vídeo, que é apenas a indicação deste livro. Mas de uma forma simples, clara e objetiva, a teologia sistemática é um dos campos de estudo da teologia, do estudo teológico. Então nós sabemos que a teologia, que o estudo teológico é composto de vários campos de estudos. Por exemplo, teologia exegética é um destes ramos, onde o estudante da palavra de Deus, ele vai fazer uso dos instrumentos da exegese para ler, interpretar e estudar as escrituras a partir das línguas originais. Nós temos um outro ramo que é intitulado teologia bíblica, que é uma disciplina, que é mais um ramo, mais um campo do estudo teológico, que é muito profundo, que é maravilhoso de ser estudado e analisado e que diz respeito à análise, ao estudo da revelação progressiva de Deus no Evangelho, estudando a revelação de Gênesis a Apocalipse, de que forma Deus foi trabalhando na história desde a eternidade passada, passando pelo processo da criação, da queda, o plano da redenção, até a consumação. É, portanto, mais um ramo do estudo teológico. Há ainda outros ramos extremamente importantes também, como a teologia filosófica, a teologia histórica, que eu particularmente amo muito, que é o estudo de como as doutrinas bíblicas foram sendo estudadas, aplicadas, os concílios da igreja, de que forma a doutrina cristã foi sendo compilada através dos séculos. E a teologia sistemática não é diferente, é mais um destes ramos, onde o estudante da palavra de Deus vai estudar as principais doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a doutrina de Deus, teontologia, estudando acerca da pessoa de Deus e os seus atributos, evidentemente naquilo que Deus se revelou através das Escrituras, pois a nossa mente ela é limitada e não podemos compreender Deus em todo o seu ser. Mas naquilo que foi revelado nas Escrituras, o estudante de teologia sistemática, mais especificamente em teontologia, analisa esta pessoa maravilhosa que é o nosso Deus e os seus atributos. Cristologia, uma outra disciplina da teologia sistemática, estudar acerca da pessoa de Jesus Cristo, a sua obra, o seu ministério, o significado da sua morte, da sua ressurreição, entre outras disciplinas que compõem este ramo maravilhoso de estudo da palavra de Deus, que é a teologia sistemática. Então, longe de ser, como dizem alguns de forma equivocada, de que a teologia seria algo meramente teórico e que não traz aplicação prática nas nossas vidas. Nós sabemos que traz sim. E, na verdade, a boa teologia, a teologia que é centrada em Cristo e em sua palavra, ela não produz orgulho intelectual, mas produz humildade, contrição, um coração adorador e que deseja ainda mais servir ao Senhor. Então, não é o objetivo do nosso vídeo, mas vamos comentar aquela frase que é dita por muitos cristãos de forma, é claro, equivocada. A teologia esfria o crente? Não. A teologia não esfria o crente. A boa teologia, que é centrada em Cristo Jesus e na sua palavra, ela aquece não somente a nossa mente, mas o nosso coração e produz uma vida de piedade, de santidade e de serviço. Mas vamos agora, especificamente, à análise deste livro maravilhoso. Então, conforme vocês podem ver, é um livro de capa dura, um acabamento muito bem feito. Nós temos aqui no índice alguns capítulos, são 10 capítulos. O primeiro capítulo versa sobre a bibliologia, que é a doutrina das Escrituras.
Este capítulo foi escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Capítulo 2, Teologia ou Teontologia, a doutrina de Deus. Capítulo escrito pelo pastor Ezequias Soares. Capítulo 3, Cristologia, doutrina de Cristo. Que doutrina maravilhosa! Quando nós estudamos a Cristologia, nós vemos o nosso coração arder de alegria. Quantas vezes nós nos deparamos com as verdades gloriosas acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste estudo mais sistemático das Escrituras, e o nosso coração se enche de alegria, os nossos olhos também se enchem de lágrimas, provando, portanto, que a teologia não esfria o cristão. Na verdade, a boa teologia, repito, ela aquece o nosso coração. Pneumatologia, o capítulo 4, a doutrina do Espírito Santo. Este capítulo foi escrito pelo pastor Antônio Gilberto. Então, se você precisa compreender de uma forma mais sistemática o que significa o pentecostalismo, o que significa, afinal de contas, ser pentecostal. Então aqui nós temos um bom estudo acerca da pessoa do Espírito Santo. Capítulo 5, Antropologia, a doutrina do homem. Capítulo extremamente importante. Na verdade, é até redundante eu dizer que alguns desses capítulos são importantes, porque todos eles versam sobre a palavra de Deus. Mas se há algo que nós precisamos nos atentar hoje, no século XXI, é sobre a nossa perspectiva acerca do homem. Dependendo da perspectiva que nós temos acerca da humanidade, isso traz impacto direto na nossa pregação. Antropologia, a doutrina do homem. Pastor Elinaldo Renovato de Lima. Capítulo 6, a martiologia, a doutrina do pecado. Muito importante também, Elianai Cabral, que escreve este capítulo. Soteriologia, doutrina da salvação. Pastor Antônio Gilberto volta a escrever. Capítulo 8, eclesiologia. O nosso querido irmão Jeremias de Couto, que eu particularmente acompanho o seu trabalho, sobretudo nas redes sociais, um pastor que tem de fato compromisso com a palavra de Deus, assim como todos os demais que estão nesta obra. Capítulo 9, escrito pelo pastor Wagner Gabi, Angelologia, a doutrina dos anjos. E capítulo 10, não poderia faltar este tema tão valioso, tão importante, que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Este capítulo foi escrito pelo querido irmão, pastor Ciro Sanches, que também é um irmão que tem vários livros publicados também pela CPAD. Então fica aqui esta indicação valiosa. Lembrando que este canal, o canal Semente Verdadeira, não tem objetivos comerciais. Todas as indicações de leitura são apenas para trazer a edificação e o seu conhecimento nas Escrituras. Eu não tenho, portanto, nenhum objetivo comercial ou parceria com livrarias ou editoras, mas compreendo que, assim como eu, você também deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus. Fica aí, portanto, esta indicação. Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela CPAD. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você gostou deste vídeo, desta indicação de leitura, compartilhe com seu companheiro de ministério, com esse irmão, com essa irmã que divide lá o trabalho ministerial na escola bíblica dominical. Isso é muito importante. Converse com o seu superintendente para que a igreja possa adquirir e compor a biblioteca da igreja. É importante a igreja ter um espaço, uma estante ali onde os professores possam realizar a leitura e ter acesso a livros acerca da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.